Oi pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente eu queria dizer que eu tô com bastante saudade de dar aula pra vocês, de encontrar com vocês todo dia e espero que a gente em breve possa estar juntos novamente. Então a gente vai nesse primeiro vídeo, que na verdade é um teste, né? Eu tô gravando pela primeira vez pra ver como que isso acontece, se dá certo, se vocês gostam. E a ideia aqui é a gente responder o primeiro desafio que eu coloquei. Por que eu tô escolhendo desafios? Porque é uma forma da gente lembrar da matemática, usar o raciocínio e não ficar preso só no conteúdo que a gente estava vendo em sala de aula. É para ser uma coisa divertida, para vocês terem vontade de fazer. E aí eu peço a colaboração para que todo mundo tente pelo menos uma vez. Não necessariamente todo mundo vai acertar, porque, como já diz o nome, é um desafio, é para ser uma coisa difícil, é para que vocês consigam trabalhar o raciocínio lógico de vocês. E quanto mais desafios vocês fizerem, mais detalhes vocês vão perceber nos desafios futuros. Isso, com o tempo, vai fazer com que os desafios se tornem fáceis. Os primeiros sempre vão ser difíceis, a gente sempre vai ter problemas, muitas vezes a gente não vai acertar, mas não desistam, porque quanto mais a gente fizer, mais fácil vai ficar, ok? Então eu vou pegar aqui o texto desse primeiro desafio para a gente poder ler. Então o que está acontecendo? Eu tenho uma pergunta, uma situação, e eu vou querer resolver, certo? E aí, como que a gente resolve um problema de matemática? Primeira coisa, esquece que a gente está estudando MMC, MDC, ou que a gente, por exemplo, eu estou estudando frações, então eu tenho que usar fração para resolver. Nem sempre. O importante é a gente tentar pegar um problema qualquer e entender o que está acontecendo ali. Por incrível que pareça, uma das coisas mais importantes para a matemática é a língua portuguesa. Por quê? Se eu não entendo o problema, se eu não entendo o que está acontecendo, eu não consigo começar a fazer a conta. Eu não sei que conta eu tenho que fazer, eu não sei o que está pedindo o problema. Então, como a gente resolve um problema? Aqui eu vou passar umas dicas para vocês de passos que a gente usa para qualquer problema na vida, sempre. Primeira coisa, ler o problema. Ah, é óbvio, né, professora? Sim, é óbvio, a gente tem que ler o problema. Mas a gente não vai ler só rapidinho e já tentar sair fazendo a resposta. A gente precisa de pelo menos de 2 a 3 leituras do problema. Nossa, sério? É sério. Primeira leitura, a gente vai entender o que o problema tá pedindo e ver que pergunta que ele tá fazendo. Separa a pergunta. O que ele quer? Então eu vou ler lá, rapidinho. Beto está parado no degrau que fica exatamente no meio de uma escada. Ele sobe 5 degraus, desce 7, volta a subir 6, desce 2 e depois sobe mais 9 para chegar até o final da escada. Quantos degraus a escada tem ao todo? Parou. Aqui a gente vê a pergunta. Quantos degraus a escada tem ao todo? Então, na primeira leitura, se eu leio rápido, sobe 5, desce 7, volta a subir 6, fica tudo muito confuso. Então, não fica parada tentando entender isso. Vai, lê o problema inteiro, cheguei na pergunta. Quantos degraus a escada tem ao todo? Tudo bem, já sei. O que você pode fazer? Se você tiver um texto e puder marcar com marca-texto, ótimo. Se você puder sublinhar, ótimo. Se não conseguir, pega no cantinho da sua folha e escreve a pergunta. Então, quantos degraus a escada tem ao todo? Aqui é a pergunta. É isso que eu tenho que entender. Ok, já sei o que eu quero saber. Vou ler de novo. Por que eu vou ler de novo? Porque é agora que eu vou prestar atenção, passo a passo, no que está acontecendo no problema. Quais são as informações que ele me dá para eu responder essa pergunta. A segunda leitura ela é muito importante. Por quê? O que a gente faz na segunda leitura? A gente tem que tentar entender o problema como se ele estivesse acontecendo com a gente. Faz uma simulação na sua cabeça. Professora, o que é simulação? Simulação é fazer de conta. É imaginar que aquela situação está realmente acontecendo. Então, como eu posso fazer uma simulação de alguém que está subindo numa escada? Eu posso usar um desenho, eu posso tentar imaginar, eu posso subir uma escada, por exemplo, se alguém tiver uma casa que tem uma escada grande, pode tentar lá subir, sobe 5, desce 6 e ver o que acontece. Então, a simulação, ela serve para a gente conseguir visualizar um modelo daquele problema de verdade. E esse é um passo extremamente importante em qualquer resolução de problema, porque é aí que a gente percebe os detalhes, que a gente vê se as coisas fazem sentido ou não. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar uma escada na lousa. Vou fazer a escada aqui nessa lousa mais comprida. Então, vamos imaginar que isso aqui é a minha escada, tá? Não vou preencher os degraus ainda, porque eu não sei quantos são.
Eu vou preenchendo conforme eu vou lendo o problema. Eu sei que o Beto está parado no meio. Faz de conta que aqui é o meio, tá? Então aqui tem o Beto. E aqui é o meio. Fiz o degrau do meio, tá? E agora eu vou começar a ler as informações que o problema deu e vou fazer o Beto realmente fazer essa ação. Então ele estava aqui no meio e o que ele fez? Ele subiu 5 degraus. 1, 2, 3, 4, 5. Agora o Beto está aqui. Vou fazer um cabelinho. Beto chegou até aqui. E agora? Ele desceu o 7. Então, Beto, vamos voltar lá para baixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora o Beto tá aqui. Vocês estão percebendo que conforme o tempo vai passando, ele não tá só subindo. Na hora que ele desce a escada, ele muda de lugar. Isso faz diferença do ponto onde ele inicia para subir de novo. Então depois que ele desceu 7, ele foi lá e subiu 6 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora o Beto tá aqui. Ele tá um degrau abaixo do que ele estava na primeira vez que ele subiu. Aí ele resolveu descer mais 2. 1, 2. Aqui. E por fim, ele subiu 9. Bom, ele tá aqui agora, né? Então vamos subir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou. Aqui é o fim da escada. E chegou. Ótimo. Então, o que o problema pergunta pra mim? Eu desenhei a escada com todos os movimentos que o Beto fez, né? Quantos degraus a escada tem ao todo? Será que é isso que a escada tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Será que é 14? Ô, professora, mas se quando começou ele estava no meio da escada, cadê os degraus para baixo? Por que são só 14? Então, Beto começou neste degrau aqui. Esse degrau é um degrau especial. Ele é ao meio. Quando que alguma coisa se divide ao meio? Quando uma das metades contém a mesma quantidade que a outra metade. Dividir no meio é ter um todo que é dividido por duas partes iguais. Então, esse aqui é o meio. Daqui pra cá eu tenho a mesma quantidade que daqui pra cá. O meio, eu não vou olhar pra ele agora. Eu vou olhar quantos eu tenho pra cima. Vamos colocar números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 acima do meio é a quantidade de degraus que eu tenho. Esse é o meio. Só que eu tenho que ter o quê? Se ele é o meio, 11 pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, isso me mostra que eu tenho 11 para cima e 11 para baixo, a mesma quantidade. Porém, qual que é o detalhe que faz esse problema não ser tão óbvio assim? Lembrar que este degrau aqui também precisa ser contado. Então, quantos degraus eu vou ter aqui? Esse aqui tem mais um aqui. 11 para cima, mais 11 para baixo, e mais esse degrau do meio. Então, qual é a minha resposta? 23. Se você respondeu 23, parabéns. Se você não chegou no 23, lembre do raciocínio. Teve muita gente que chegou muito próximo, que fez e conseguiu chegar no 22. Então, muito bem, parabéns. O importante é todo mundo conseguir tentar começar um raciocínio para poder chegar na resposta, tá? Todo mundo que tentou fazer tá de parabéns. Algumas questões aqui. Teve gente que somou só o que ele subia e não considerou nada que ele descia. Vamos tentar simular essa situação? Vamos imaginar?
Porque aí que tá a questão. Quando a gente imagina como se fosse real, a gente começa a perceber se aquilo que a gente pensou tem algum problema, se tá certo, se não tá, se tem alguma coisa errada ali. Então eu vou fazer na luzinha menor a escada do Beto que só subia. Então, deixa eu apagar esse 14 aqui. Essa aqui é a escada do Beto que só subia. Então ele começou aqui. E aí, o que aconteceu? Ele sobe 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele tá aqui. Vou fazer só uma bolinha. Aí ele desceu 7. O que aconteceria? Era pra ele vir aqui pra baixo. Porque isso faz diferença na hora que ele vai subir de novo. Porque ele fica sempre andando nos mesmos degraus ali do meio. Então, não adianta eu somar depois do 5. Se eu somar depois do 5 o que ele sobe de novo, que é o 6, então ele tá aqui, ele vai subir mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora ele tá aqui. Então, vejam que ele tava nesse degrau aqui. E agora ele tá nesse. Olha a distância que tem aqui. Tem 6 degraus. Na verdade, tem 5 entre eles e ele tá parado no 6º. Isso depois que ele subiu 6. Nessa situação, quando ele sobe 5, depois ele desce 7 e aí ele sobe 6, ele chega onde? Ele chega aqui. Ele chega antes, mais embaixo do que ele estava quando ele subiu 5. Nessa situação, quando ele sobe o 6, ele está bem mais alto do que ele estava quando ele subiu o 5. Então, veja que a posição onde ele está é muito importante para eu fazer os cálculos. Desce 2, vou ignorar. Depois sobe mais 9. Meu Deus do céu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A escada está bem grandona aqui. E aí ele termina aqui. Então o que está acontecendo? A gente considerando que ele está só subindo, ele chega muito mais lá em cima. Por quê? Quando ele descia, ele estava voltando. Então ele estava andando nos mesmos degraus que ele já tinha passado. E aqui não, ele está sempre só subindo. Mesmo nessa situação, se ele começa aqui e só sobe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, então, eu comecei a contar aqui, tá? Esse é o 1, 2, né? E cheguei aqui no 20. Tá, mas o programa não falou que o Beto estava na metade? Se isso tivesse certo, tinha toda a outra metade para baixo. Então tinha o Beto, 20 para cima e 20 para baixo. Então, se esse problema tivesse sido realmente feito assim, só com a parte que sobe, o total dessa escada seria 20 de baixo, 20 de cima, 40 e mais 1 do Beto, 41. Tá? Essa não é a resposta correta, porque os passos que o Beto fez não apareceram aqui. Não é porque a gente está descendo que a gente tem que deixar pra lá. Ah, é menos, não vou contar. Tá? Aqui, para entender quantos degraus a escada tem, é preciso entender em que posição que ele tá. Tudo bem? Então, toda vez que a gente encontrar um problema, não precisa ser de escada, pode ser em outra situação, mas situação em que a pessoa anda e volta, ou alguma coisa que vai e volta. Para eu descobrir quantos degraus, quantos passos, quantas coisas tem ali no meio, eu preciso o quê? Entender qual que é o posicionamento dessa pessoa que vai e volta, para entender quantos, de fato, degraus, nesse caso, existem ali no meio, tá? Em todo problema a gente pode raciocinar da mesma forma. Não importa a história, o raciocínio vai ser igual. Então por isso que é interessante a gente simular, pra gente ver se aquilo realmente faz sentido. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a explicação ajude pra gente resolver os próximos desafios, porque vão ter novos desafios, tá? Hoje eu já vou deixar mais um. Não, minto, amanhã. Bom, depende. Depende de que turma que tá assistindo esse vídeo. Na sexta-feira, tá? Sexta-feira é o dia do desafio. Então eu vou deixar mais um desafio, que não é isso aqui, é outro raciocínio. É sempre pra gente estimular raciocínios novos e diferentes, ok? E continuem em casa, façam as tarefas, divirtam-se e um beijo e até a próxima.